E não acho que seja ruim. A gente tem praticamente uma via de mão única com Espanha e Portugal. Ponto. Inclusive, perdemos, né, um protagonismo, né, que tínhamos na América Latina. Né? Enfim. E aí eu não estou me referindo a um projeto de hegemonia da arqueologia brasileira na América Latina, não é nada disso. Mas a gente fez relações com a África, né? Enfim, havia, e essas interlocuções não eram interlocuções em busca da norma do outro, era em busca de uma experiência que a gente não tinha. E que a gente metabolizou isso intelectualmente, politicamente, institucionalmente, e foi se criando uma rede de difusão de conhecimento. A gente reproduziu o estágio internacional de arquivos, a gente fez 2 estágios nacionais de arquivos, recebendo pessoas dos arquivos estaduais no Arquivo Nacional. Enfim, a questão da lei, olá, ok, avançamos na lei, né? E isso não só na lei, né? Eu sempre gosto de lembrar, né, que no momento em que a lei sai da pauta porque a gente vai para a Assembleia Nacional Constituinte fazer lobby para colocar o que acabou sendo o artigo 216, parágrafo 2º. E colocamos, isso foi uma vitória incrível. Né? A lei sai, né, no início do governo Collor, com tudo que isso significava no momento, mas sai, e, porém, a lei replicou muito pouco nos estados e municípios, né? Porque a ideia era essa. E isso já se deve, ao meu ver, ao que não houve e que poderia ter ocorrido nos anos 90. E aí eu não quero, enfim, apontar dedo, né, para nenhuma instituição ou pessoas, enfim, eu acho que isso faz parte de um jogo, de um processo histórico que a gente tem que avaliar. Não tem mais alternativa. E eu acho que nesse momento isso é importante. Fazê-lo nesse tipo de debate e fazê-lo também na pesquisa e também, essa é uma sensação que eu tenho cada vez mais forte, de alguma forma familiarizar mais os jovens arquivistas, os que a gente está formando com esse processo. Porque, apesar de iniciativas, né, de traçados de uma visão histórica da arqueologia, em publicações recentes, isso parece escasso ainda, parece não é escasso, e de alguma forma eu tenho a impressão que isso não está chegando devidamente nos nossos cursos de graduação. Enfim, a gente tem aí uma série de avanços, ao meu ver, nesses anos microarquivísticos, mas retrocessos macroarquivísticos, né? E é interessante, né, pensando esse percurso histórico, né, a gente, por exemplo, pontuar algumas questões. Né? O que era, né, essa modernização que serviu como um mantra no Arquivo Nacional até muito recentemente? O que é explicável dada a força emblemática que tinha esse mantra. O problema é que esse mantra parece não ter sido, e isso não só o Arquivo Nacional, né, dinamizado ao longo do tempo. Né? Por que não? Essa é uma questão que a gente tem que investigar. Mas a modernização é exatamente a ideia de fazer face a esses pontos. Situação física dos arquivos, inadequação organizacional, falta de conhecimento, falta de quadro técnico-científico e recursos financeiros. Essa era a pauta. Isso significa, né, e essa pauta ela foi sendo dinamizada
numa dinâmica de rede, na relação com arquivos estaduais e municipais, né? Eu estava nesse momento vivendo isso. Uma coisa era muito clara, né? Que a ideia não era fazer uma espécie de legião brasileira de assistência para os arquivos, né? Mas era, e a gente está falando de uma era pré-internet, as comunicações eram muito, né, comparadas com as possibilidades de hoje, mas esse conhecimento nessa estrutura de rede, isso oficialmente era aquele sistema de arquivos de 78, que era uma coisa monstruosa, mas era o que tinha para suprir orçamentariamente uma série de projetos do Arquivo Nacional. Então a gente usava oficialmente aquilo, mas a gente estava fazendo outra coisa, né? Estava construindo uma rede. E ninguém tinha experiência que, por exemplo, muitos de nós temos hoje, tentamos, né, difundir junto aos nossos alunos, aos arquivistas mais jovens. Não, a gente sabia que a gente estava trocando o óleo do avião no ar, né? O que foi também muito rico. E nós tivemos, né, uma série de inovações, sobretudo no aprofundamento dessa equação, que era uma equação complicada para dentro do Estado, né, porque isso envolvia uma certa pedagogia, que até hoje continua relevante, porque a lei não garante isso, por mais que ela seja importante, né? A gente sempre, né, quem trabalha no setor público, apesar de hoje o termo de gestão de documentos receber uma série virou uma coisa polissêmica, né? Está na área de tecnologia da informação e tal, isso era algo que a gente tinha que chegar e trabalhar no setor público do zero, né? Fazendo os atores perceberem por que aquilo era importante, por que aquilo era significativo. Isso exigia muito da gente, exigia uma espécie de pedagogia arquivística que é inerente, eu acho que é algo que faz parte, né? Sempre falo para os alunos, vai fazer optativa de pedagogia, porque a gente tem mesmo, né, tem que exercitar isso. Mas isso significava criar um problema para o Estado brasileiro reconhecer, né, que ele tinha, e ele não sabia que tinha. Essa é uma questão que até hoje a gente lida com ela, né? Tanto lida que a gente tem hoje um processo, o que eu chamo um déficit macroarquivístico, né? A gente avançou na discussão, micro, tipologias documentais, documento digital, enfim, a gente tem evidentes avanços e inteligência nessa área, né? Agora a gente tem realmente um buraco aí por conta de uma série de razões, que eu vou me poupar aqui nesse momento, a gente pode discutir depois. Mas é interessante como as inovações que surgem a partir dos anos 80, relativas a essa equação, elas passam pela via do conhecimento arquivístico, mas passam profundamente pelas interpretações da história, da ciência política e da antropologia sobre a história e as funções dos arquivos públicos nas administrações públicas. Então, não havia nenhum projeto interdisciplinar delimitado, mas havia um conjunto de profissionais com formações distintas, e isso eu acho que é algo que é inerente, né, à arquivologia, e essa capacidade de interpretar e de problematizar essa equação veio muito dessa contribuição. Isso não estava dado na literatura internacional, nacional muito menos, mas internacional a gente tinha sim, né? Ia ler o Posner, ia ler, né, a literatura francesa, o que fosse, e ficava muito claro. Mas
a problematização disso se deu também com essas contribuições. Eu acho importante assinalar isso, né? Porque isso marca, ao meu ver, essa dimensão interdisciplinar da área e desse processo envolvendo essa equação. E um eixo que foi esboçado nesse momento, e que, ao meu ver, não foi aprofundado posteriormente, e que é um elemento, as duas categorias dessa equação, arquivo público e administração pública, é o sentido do público em termos da res pública, da discussão republicana. Nesse momento, eu tenho muito nítido isso, né? Havia, tudo bem, a questão o conceito de república ao meu ver, é um problema, uma lacuna, que eu acho que já era um problema na história política brasileira, mas a gente está falando de um momento também, né, em que a gente estava cheio de esperança, né? A minha geração, por exemplo, saindo de uma ditadura, e ali era uma frente, né? Uma frente, e essa discussão da república, do quanto há de republicano, né, nessa dimensão pública do arquivo, e que de uma administração pública que é mais republicana, se o arquivo público funciona como tal, né? Esse sentido republicano no processo de democratização do Estado naquele momento perde impulso, o sentido republicano da arquivologia, dos arquivos, quer dizer, perde impulso nos anos 90, e essa perda talvez ajude a sustentar por décadas recentes uma certa pobreza de ideias no que toca à definição, por exemplo, de implantação, de definição e implantação de políticas arquivísticas. Não só no plano nacional, federal, mas estadual e municipal, né? Nos anos 90, né, como eu mencionei, a gente tem a lei de arquivos, e um protagonismo da universidade que até então ela não tinha, por conta das próprias mudanças na área, né, a partir da necessidade de pesquisa, e o Arquivo Nacional perde o seu protagonismo. Ou o que ele tinha como capital político parece, eu não estou sugerindo que isso era um projeto claro, estou reconhecendo, ser transferido para o CONARC, né? Mas parece também que não tinha um projeto claro nisso, né? Tanto é que o CONARC ele avança tecnicamente, né? Ele produz em câmaras técnicas, em várias, como por exemplo a Câmara de Documentos Eletrônicos, produz contribuições altamente relevantes. Mas mesmo resultados da Câmara Eletrônica, da Câmara de Documentos Eletrônicos, não se plasmam em políticas, né? Então, eu acho que é importante levar isso em conta. Nos anos 2000, né, a gente tem, né, no ano 2000 o Arquivo Nacional é transferido, o que era um projeto lá dos anos 80, era esse, para a Casa Civil, e fica lá 11 anos. Mas eu acho que tem que ser melhor estudado o que isso significou, né? Aparentemente, em que pese benefícios, talvez para a infraestrutura do arquivo, para algumas, e me corrija se eu estiver errado, tem colegas do Arquivo Nacional aqui, algumas possibilidades melhores, embora, pelo que eu sei, precárias, para os salários, isso não significou um fortalecimento para o Arquivo Nacional. Por que não? Né? A gente tem um processo interessante para pensar como essa equação vai se transformando, que de 2013 a 2011 começam a ter concursos públicos para arquivistas em vários setores do Estado brasileiro. Isso não havia, né? Quando se consegue a carreira de arquivista
exatamente nos anos 80, era uma pressão da associação, mas o Arquivo Nacional teve um protagonismo nisso, havia um contingente enorme de pessoas que, fazendo uso ainda da regulamentação da profissão, se enquadraram como arquivistas, e não eram, né? Então isso, enfim, acabou não resolvendo na administração pública, no caso federal, esse vazio técnico-científico. Mas o que acontece de 2013 a 2011 é muito significativo. É significativo pelos resultados, né? Você tem em vários setores, dos três poderes, do Estado, do município, de maneira diferenciada, evidentemente, mas, né, e isso não é simples, porque quando eu dirigi aqui, e eu dei uma entrevista dizendo que não tinha arquivista no Arquivo da Cidade, então o secretário de Cultura ficou muito chateada, né, porque o prefeito, mas como assim o prefeito? Né, e ela achou que o problema era dela, né? O problema é dela, né? Mas evidentemente isso era uma questão, né? E quando a gente tem, né, em 2011, a volta do Arquivo Nacional para o Ministério da Justiça, acontece aquilo, né, aquela mobilização sem precedentes, né, é uma espécie de abraço afetivo no Arquivo Nacional, da comunidade, porque isso tocava simbolicamente outras instituições. Salvo engano, o Arquivo da Cidade, ele saiu da Secretaria de Cultura, o Arquivo do Estado, o Arquivo de São Paulo também, ou seja, a subordinação, algo naquele problema da inadequação organizacional mexeu em algumas instituições. E era uma coisa simbólica, né? Algo um pouco, né? Mexeu com o Arquivo Nacional, mexeu com a gente, né? Eu não sei se o Arquivo Nacional, claro, eu sei dos colegas que sabem isso, mas eu não sei se ao longo do tempo o Arquivo Nacional conseguiu manter no seu ethos essa ideia de que